Já acabou o discurso do Bolsonaro há uns 15 minutos e o que vocês estão ouvindo ainda são aí os resquícios do panelaço. Foi realmente um panelaço muito forte. Acho que foi o maior de todos, né? Desde o início da pandemia, né? Quando em março ali estava disparando a rejeição ao Bolsonaro, né? Pela ausência, por aquele discurso negacionista. Hoje, né? Você vê que o panelaço está muito mais forte. O pessoal tá aí até agora, já acabou o discurso, né? Geralmente o pessoal para quando o discurso acaba. Eu tomei algumas notas aqui enquanto ele falava para tratar sobre primeiro, né? A carcada que ele deve ter tomado ali do Supremo e do Congresso Nacional, né? Para adotar um discurso 100% sereno, racional, né? Para trazer tranquilidade, diferente dos outros discursos, dos outros pronunciamentos nacionais que ele fez, atacando, né? Ironizando, né? Aqueles que alertavam sobre o perigo do coronavírus. Esse foi um discurso de estadista, esse foi um discurso conciliador, esse foi um discurso em defesa da vacina, em defesa da ciência, mas um discurso cheio de mentiras, né? Cheio de mentiras, porque todos nós sabemos que ele desde o início não só não adquiriu, como sabotou a produção e aquisição de vacinas, especialmente a vacina que vem sendo aplicada em todo o país, que é a vacina do Instituto Butantan. Então vamos para lá para o ponto a ponto, né, do que ele disse. Somos o quinto país que mais vacinou no mundo, com mais de 15 milhões de vacinados, 32 milhões de doses da vacina. Ser o quinto país que mais vacinou no mundo em números absolutos não significa nada, porque até aí é a mesma coisa que dizer que, sei lá, somos o quinto país em população. É óbvio, né? Tem mais gente aqui. Somos, sei lá, o quinto em população carcerária, somos o quinto em mercado consumidor. Isso não significa nada, porque em números absolutos, né, é óbvio que a gente vai ter, né, mais vacinas do que outros países que são muito menores do que o Brasil, como é o caso da maior parte dos países do mundo. Né? O que realmente conta é a vacinação proporcional. E na vacinação proporcional, a cada 100 mil habitantes, o Brasil está lá na lanterninha. Outro ponto que o Bolsonaro esquece de mencionar é que 9 em cada 10 vacinas aplicadas são do Instituto Butantan. Instituto esse que o Bolsonaro sempre ironizou, boicotou, tirou da medida provisória do ano passado, que você tinha um financiamento para a Fiocruz, e a bancada paulista tentou colocar também o Instituto Butantan, porque sabia que o Butantan, bateu a porta, que o Butantan também estava mais avançado, inclusive, do que a Fiocruz no desenvolvimento da vacina, e que era uma vacina confiável, né? Que é um instituto sério, que já promove vacinação no país inteiro e que não seria diferente com o coronavírus. Então, ele só se esqueceu de mencionar que foi apesar dele que a gente já começou a campanha de vacinação. A gente poderia ter começado se ele tivesse de fato firmado esses contratos quando foram oferecidos, inclusive 160 milhões de doses que o Instituto Butantan ofereceu e mostrou, os documentos são públicos, você pode dar um Google, documentos Butantan, governo federal, e o governo nem sequer respondeu ao Instituto Butantan, e o Bolsonaro ainda dizia que jamais, mesmo com a aprovação da Anvisa, ele compraria a tal da vacina, né, da vacina chinesa, e no final das contas, hoje nós só temos o início da campanha de vacinação graças ao Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês, né? Então o Bolsonaro só esqueceu do pequeno detalhe que 9 em cada 10 vacinas é da vacina que ele boicotou e trabalhou para não sair, para não acontecer. 100 milhões da AstraZeneca, né? Ele cita essa contratação, só que essa contratação poderia já ter sido entregue em dezembro, se ele tivesse firmado o acordo em agosto, quando lhe foi oferecido. Agora, ter firmado o contrato agora para fazer essa entrega até setembro desse ano, entregar até setembro desse ano significa que a gente ainda não vai ter imunizado toda a população até o início do ano que vem. Ou seja, até o início do ano que vem, você ainda vai ter pessoas, né, fora do grupo de risco, mas milhões de pessoas que vão estar suscetíveis a pegar o coronavírus e a serem entubadas por falta de vacina. Né? Então não adianta querer agora tirar os méritos por ter cumprido a sua obrigação atrasado, né? Aí ele fala, liberamos 20 bilhões para o Instituto Butantan. Liberou depois que viu que seu discurso antivacina não pregou e depois que a maior parte das doses já tinham sido produzidas e inclusive distribuídas para fora do estado de São Paulo. Inclusive com tentativa do Ministério da Saúde de confiscar as vacinas do Instituto Butantan e também as seringas e as agulhas dos paulistas, pagas pelos paulistas, e que Bolsonaro tentou confiscar, mas tomou pau na justiça, né?
que mais? Intercedi pessoalmente junto à Pfizer para antecipação das vacinas que vão ser entregues até setembro. A Pfizer havia já em agosto de 2020, feito uma oferta para entregar as vacinas em dezembro de 2020. Hoje a gente já poderia ter 70% da população vacinada até o fim do primeiro semestre de 2021, se o governo Bolsonaro não tivesse, não só negado o contrato com a Pfizer em agosto, como depois ironizado e debochado da Pfizer. O discurso de, e aí, se você toma vacina e se torna um jacaré, a empresa não vai se responsabilizar por isso. Foi um discurso contra a Pfizer e contra uma cláusula do contrato da Pfizer que a Europa inteira aceitou, que os Estados Unidos aceitaram, que Israel aceitou, que o Reino Unido aceitou, mas só o Bolsonaro se achava muito espertão, né, de estar negando, né, uma das condições para fechar o contrato para a vacina da Pfizer. E hoje, agora, ele quer interceder pessoalmente para antecipar. Na verdade, ele teve que ficar de joelhos, né, se humilhar, um chefe de Estado se humilhar frente a uma empresa privada, porque debochou da vacina dessa empresa, negou a contratação, ficou pro final da fila, quando poderia estar no início, a gente poderia ter começado a campanha e o Plano Nacional de Imunização em dezembro, ele se negou e agora a gente está vendo as consequências disso, né? Ele tem que ir lá se humilhar, não só para fechar o contrato, mas para fazer uma antecipação para setembro. Se ele tivesse firmado o contrato em agosto de 2020, quando foi feita a oferta, não precisaria antecipar nada, as vacinas já estariam no Brasil. Então, acho que o tamanho do panelaço, né, a consistência dessa manifestação demonstra que ninguém mais cai nesse papo furado de Jair Bolsonaro e que o impeachment tem sim, né, hoje força dentro da população, entre a sociedade que vai de diversos espectros políticos diferentes, da esquerda à direita, e que nega hoje o bolsonarismo, que se nega a aceitar um governo genocida, de corrupto, vagabundo e quadrilheiro que faz esse tipo de papelão, né, esse tipo de palanque barato em cima de uma pilha de mais de 300 mil corpos de pessoas que não precisariam ter morrido caso o Bolsonaro não fosse negligente criminosamente nessa pandemia.